E aí, meus queridos, eu tenho o vídeo da Camila, eu tenho o vídeo de comparando prospectos e tá tudo pronto pra fazer e só pra publicar, mas os temas eles aparecem e a gente não tem como não falar sobre. A Seleção Brasileira Sub-18 acabou de ser convocada, o técnico, o treinador já tinha sido anunciado por mim, com exclusividade lá no Twitter, então se você gosta do basquete base, gosta do basquete nacional, quer ficar ligado em notícias, acompanha meu trabalho lá, @tabelado3 no Twitter, costumo postar muita coisa antes da hora. Mas enfim, vamos fazer nossa reação aqui sobre o que esperar dessa seleção sub-18 convocada com várias novidades, muitos nomes que a gente pediu na convocação anterior que não rolou lá para a Sul-Americana sub-17 no ano passado e muita coisa para falar. Vamos pro vídeo, é um vídeo novo, muito rápido, esse vai ser mais curto, mais direto, mais nesse trava-línguas eu falando muito rápido porque eu quero entregar isso o mais rápido possível para vocês. Vamos falar sobre a seleção brasileira sub-18 que vai jogar a Americup buscando uma vaga para a Copa do Mundo no ano que vem. Lista atualizada, eu tô aqui com o meu caderninho, então eu vou acabar falando bastante, olhando pra ele. De cara, técnico Bruno Saviani foi anunciado, já tinha avisado isso antes da hora. Renan Custódio é o assistente técnico, uma baita adição que faz a CBB, uma mudança completa da comissão técnica. O Renan foi campeão em tudo que disputou ano passado pelo Corinthians na base, sub-20, sub-18 campeão, liderou o Corinthians muito bem depois da saída do Vitor Galvani, ele merece esse espaço, um grande nome para complementar a convocação de Bruno Saviani, que é um cara mais do basquete adulto. Você tem ali um técnico do basquete base que tem um trabalho muito bom, muito feliz pelo Renan, um baita de um treinador. Vamos à lista dos nomes e aí sim, são 19 jogadores, eu suspeitei, falei lá mesmo no Twitter que poderiam ser entre 20 e 18, eles fazem 19, e a gente tem Jojo, Matheus Jamelão, Pedrinho Lucas do Valência, Taylor Gabriel do União Corinthians, Diogo Alves, joga lá fora, Jackson Júnior, Júnior Ken, Zion Sampaio, Murilo do Minas, Patrick, Otei, Pedro Pastre, Vinícius Santos, Henrico Bório, João Pará, o Gluck, né, João Gluck, o Pará, Matias Alessanco, Antony Goerino, Gabriel Gigante Ferreira, Gustavão e Isaac Duarte. Esses são os 19 nomes que já tiveram na lista. Jojo, Diogo, Júnior Ken, Pedro Pastre, Henrico, Gigante, Gustavão e Isaac, 8 estiveram na Sul-Americana. Murilo e Jackson Júnior são reconvocados, então a gente tem uma segunda chance para Jackson Júnior e Murilo. Eles foram muito bem no CBI ano passado, no Campeonato Brasileiro Interclube Sub-17. Jackson foi vice-campeão, MVP, o melhor jogador, e agora joga no São Paulo. Eles têm uma segunda chance, os outros 8 estiveram lá na convocação e também enquadra no Sul-Americano Sub-17 do ano passado. Matheus Jamelão, Pedrinho Lucas, Patrick, Vinícius, João Pará, Matias, são 6 que já estiveram em seleção de base. O João Pará, o Pedrinho e o Vini Santos nunca jogaram, mas estiveram em seleções de base, estiveram treinando com seleções de base. O Vini Santos foi reconvocado. Ele esteve na convocação da Sula 17. Mas a gente tem o retorno aí de jogadores que já tiveram cancha e já jogaram basquete de seleção, que é o caso do Matheus Jamelão, do Patrick e do Matias. Esses 3 já tiveram em quadro, fizeram parte do ciclo da seleção 2007. Então eles retornam com essa expectativa. E aí as estreias, jogadores nunca convocados antes, Taylor, Zion e Antony. São 3 jogadores que não tiveram nenhuma outra participação na seleção brasileira de base. Vamos lá. Como eu disse, tem uma lista com teor bastante de novidade, bastante jogadores aparecendo e tendo oportunidades. Realmente, o que foi visto no Sul-Americano Sub-17 trazia essa expectativa de mudanças para a seleção, trazia uma expectativa de uma renovação, porque a Sul-Americana foi muito abaixo, o Brasil ficou em terceiro na competição, pegou a última vaga para a Copa América, uma seleção que poderia fazer mais e não fez. Tem parte de culpa tanto a convocação, tanto comissão técnica, tanto preparação, tanto a pressão de alguns atletas que sentiram realmente esse peso da camisa, mas é necessário deixar bem claro que era fundamental uma reformulação, era muito pedido isso, todo mundo falando muito sobre uma reformulação, sobre mudanças, e a CBB começa esse processo, esse novo ciclo, né, dentro do ciclo, com chegada de Bruno Saviani, Renan Custódio, e eles aplicam essas mudanças como a gente esperava. Um detalhe importante, 3 jovens fazem parte da geração 2008, então é o caso do Pedrinho, do Matias e do João Pará. Esses 3 eles vão ser a base, pelo que tudo indica, a convocação do que veremos no ciclo de 2008, o ciclo da geração 2008 em 2025, é uma geração que também busca feitos grandes, é uma geração que pode ir longe. A geração 2008 ano que vem vai jogar o Sub-17, depois tenta uma vaga para a Copa América Sub-18, e aí de novo o Mundial Sub-19 é, na minha opinião, a melhor geração que a gente tem
hoje no Brasil é a melhor geração que eu vi de prospectos. Então já temos 3 desses integrados à seleção 2006. É bem capaz eles pegarem vaga no final e depois eu deixo mais pro final para falar sobre os meus 12. Outros pontos importantes, pensar sobre jogadores fora do Brasil, 52%, um pouco mais da metade, 10 dos 19 jogadores convocados não jogam no Brasil, isso já é conhecido, a gente tem grandes prospectos desenvolvendo nos centros europeus, nos centros norte-americanos, e isso tem que ser entregue e trabalhado com um olhar. A gente espera que esses 10 possam ter suas passagens compradas, suas passagens bancadas pela CBB. Já tiveram casos onde a gente teve esse bafafá de que fulano não teria passagem paga, fulano teve, e essas incongruências estiveram marcadas em histórias e também desde muito tempo nas convocações de base. Espero que esses 10 estejam integrados com sua totalidade nessa convocação. Já falei sobre técnicos e mudanças de técnicos. A CBB ela aposta em técnicos carimbados. É o caso do Bruno Saviani, um técnico que vai fazer parte da seleção adulta como assistente nessa ocasião. E o Renan, que ele é hoje em atividade possivelmente o melhor treinador ou o mais vitorioso, com certeza, no basquete de base, no grande centro que é o basquete de base paulista. É uma grande ação da CBB em apostar, em parar de apostar e trazer sim técnicos carimbados e consolidados. Falamos já sobre lista nova e vamos falar sobre as ausências antes de falar sobre as chegadas, os chamados grupos, né? Os arquétipos dos jogadores, e aí a gente começa a falar sobre os 12, sobre como essa seleção pode jogar. A ausência dessa seleção. Pedro Badini e Luca Borassini ficam de fora na armação. Pedro Badini, jogador do Torrejon da Espanha, e o Luca Borassini, Borassini é jogador do Pinheiros. Eu acho que cabia sim um espaço, mas depois eu falo mais sobre isso. Para pelo menos um dos dois, eles estavam na minha lista de 15 e 16, então um deles estava, na verdade, eu estava com Pedro e Luca nessa lista aí de convocados, de possíveis convocados, nenhum dos dois entre os 20. Surpreendente para mim a gente não ter pelo menos um dos dois participando. Luiz Guilherme, ala armador, um dos grandes chutadores e pontuadores dessa geração, fez parte até dos convocados, os que foram trainees, né, treinados pelo Vitor Galvani no ciclo da seleção sub-19. Ele esteve na convocação como um dos jogadores sub-17 na ocasião que treinariam com a seleção que foi ao Mundial, com Renan, Sames, enfim. Ele não ter sido levado é um pouco surpreendente. Esperava Luiz Guilherme aparecendo aí, mas também a gente tem adição e chegada de Patrick e de outros meninos, então até faz sentido. João Gomes, Francesco Bori e Augusto Toledo nas alas como laterais não aparecerem também me trazem algumas dúvidas. João Gomes, jogador do Orange 1 lá da Itália. Francesco Bori joga no North Broward Prep dos Estados Unidos. E o Augusto Toledo joga no NBA Academy do Latam. Esses dois últimos fizeram parte do ciclo completo da seleção. Só o Francesco fez parte do ciclo da seleção 2007. O Augusto foi titular na Sul-Americana Sub-15 de 2022. Depois ele não foi mais convocado. E o João Gomes é um grande jogador. É um menino que eu acho que tem muito potencial a longo prazo como uma ferramenta. É um jogador que tem muitas ferramentas para oferecer em defesa, em ataque. Enfim, ele vem fazendo uma boa preparação lá na Itália. Esperava o nome pelo menos de um desses 3. Pietro Martins, não ter sido reconvocado me surpreendeu. Ele foi um dos melhores, na minha visão, um dos mais importantes da seleção na Sul-Americana. É um cara que faz o trabalho sujo muito bem, mas teve lesões, vem também de uma recuperação. Pode ser esse o motivo dele estar de fora e não é convocado. Fiquei surpreso com a não chamada do Pietro. Ele começou bem agora o Campeonato Paulista da sua categoria. Esperava o Pietro nessa lista. A Isaiah Santos, aí um outro da geração 2008, assim como o Francesco Bori. Ele podia estar nessa lista, mas também acho que corria um pouco mais por fora. É um jogador bem mais físico. Não sei se cabia necessariamente, se poderia pegar a posição de outros, mas tá aqui anotado. E por último, Fabrício Freitas, um jogador que todo mundo que acompanhou o ciclo, né, como eu digo, tô falando bastante do ciclo da 2007, porque ele é importante mesmo. O Fabrício foi fundamental naquela ocasião, foi muito bem, um dos grandes protetores de aro, um grande reboteiro. Ele tá passando problemas pessoais, tá decidindo se vai continuar ou não no basquete. Uma pena, porque ele poderia fazer a diferença nessa seleção, principalmente na questão dos grandes, que aí a gente começa a falar mais sobre os arquétipos e aí a gente entende as minhas preocupações. Vamos lá, a gente tem hoje poucas alternativas para armadores. A gente tem só, na minha visão, Jamelão e Jackson Júnior como armadores de fato. Eu acho que o Jojo não é tanto esse jogador de armação de jogo, nem o Junior Ken. Eles fazem outras características, então me traz um pouco essa preocupação. Por isso esperava o nome de pelo menos mais um para lidar com a armação. Entendo que com essa falta a gente deve ter Jackson Júnior e Jamelão como os dois certeiros para levar a bola
não dá pra levar só um. Eu acho isso importante falar agora, não dá pra levar só um armador. A gente tem que levar 2 ao menos. Então, Jackson, ele é menos armador do que o Jamelão, mas ele tá se desenvolvendo cada vez mais nesse tom. Eu acho que o Brasil vai ter que contar com os 2. Escoltas, a gente tem brigas individuais em relação aos escoltas aí, brigas por vagas, e são vagas interessantes. O Taylor, ele é bem diferente dos outros escoltas que eu analiso aqui, ele jogou muito bem pela LDB, pelo União Corinthians na LDB, não sei se ele vai fazer parte da lista final, mas ele é um nome interessante. A gente tem Jojo e Junior Ken com perfil muito similar de atuação ofensiva, e Patrick e Pedrinho também com bastante similaridade no seu jogo no ataque. Então, quero ver como que a comissão técnica trata isso, se vai levar esses todos ou se vai escolher optar por um ou por outro, mas são jogadores parecidos. O Jojo, Junior Ken bem mais verticais em direção à cesta, jogadores de drive, com algum arremesso, mas ainda em formação, com um jogo mais explosivo, chamada na bandeja. E o Patrick e o Pedrinho são mais cadência, são jogadores de outro ritmo, gostam da bola na mão, gostam de jogar na isolação, jogar na ilha. Eu gosto da seleção ter trazido essas opções diferentes, a gente tem diferentes tocadas aí que a gente vai poder ver dos nossos pontuadores, mas tem brigas aí similares. O Taylor, ele faz de tudo um pouco. Eu acho que a gente tem aí com uma comparação um pouco de um Paul Pierce, o que faz o Taylor em quadra. A gente tem bastante pontuadores pequenos, então a gente tem os pequenos ali, Jamelão, Jojo, Júnior, todo ali, todos esses jogadores têm essa capacidade de pontuar, então a gente não vai ter problema em ter pontuação vindo do armador, do escolta, isso é um ponto positivo. Chutadores, e aí eu acho que a gente tem um toque importante já de se fazer. Não vejo hoje a seleção brasileira de basquete nessa geração com grandes chutadores. Pedro Pastre, pra mim, é o melhor chutador de longe dessa convocação. Anotei aqui o Patrick, o Diogo e o Taylor como potenciais também chutadores. O Diogo, uma convocação mais que a gente pode colocar mais em pauta, mais em xeque, não foi tão bem na Sul-Americana, se mostrou muito fraco fisicamente. Converte, bola de 3, teve um jogo que ele meteu muita bola, que ele pode esquentar e fazer a diferença. Eu acho que é pouco pra reconvocar. Colocaria o Guilherme no lugar dele, até pela questão física, porque eu acho que ele pode também esquentar e produzir as mesmas coisas da bola de 3. Mas a gente tem pouco chutador de fato, na minha opinião. Tem jogadores que convertem a bola de 3, que podem converter, mas com eficiência, com 40%, com 42%. A gente precisou disso no ciclo da seleção 2004. Eduardo Klafka chutou quase 50%, se não 50% naquela ocasião, para o Brasil conseguir a vaga. Eu acho que a gente tem poucas opções. E, de novo, sinto que a gente pode acabar sobrecarregando o Pedro Pastre nesse sentido. Talvez ficar 30 minutos em quadra e aí ficar numa posição um pouco indesejável. Espaçadores, e aí sim, espaçadores é diferente de chutador. O chutador é um cara que vai ficar no corner e converter. O espaçador, às vezes, é um cara que vai bloquear, abrir pro pop e vai espaçar a quadra. Aí sim a gente tem espaçadores que eu considero interessantes. É caso de Pastre, nessa função. Matias, Pará e Bório são 3 que devem ficar nessa lista aí dos 4. São espaçadores qualificados, que se abrirem e ficarem livres, vão converter essa bola de 3. Eu gosto dessa mudança do tom que escolhe a comissão técnica. Corredores, a gente tem Zion, Pastre, Bório e Vini. Corredores são aqueles caras mais agudos. De novo, Pastre em muitas listas. Eu acho que ele vai acabar tendo que ceder um pouco, porque senão ele vai fazer de tudo e aí não vai fazer de nada. Mas Zion, Bório e Vini. O Vini é o principal corredor de longe. O Zion, ele tem essa característica física interessante. É o jogador mais alto, tem 1,90m, 1,96m, 97m. É um jogador alto que tem algum poder atlético. Acho que ainda é pouco, mas a gente vai depender muito do Vini como esse cara bem agudo, um cara que vai correr quadra, que vai pressionar aro sem a bola, que pode ser uma ameaça. Enfim, eu acho que a gente tem corredores, mas gostaria de ter visto um pouco mais. É o caso, por exemplo, de Francesco Bório, um cara que podia fazer essa função como corredor, até propriamente dito o que faz o Pietro em quadra pelo Paulistano, podia ser um corredor. O João Gomes, ele encaixaria como chutador, como espaçador, como corredor, enfim, são opções. Conectores, e aí sim eu acho que a gente acertou muito. É uma característica, é um estilo, né, de jogador que é cada vez mais importante em quadra. São os conectores, os caras que vão fazer de tudo em quadra e vão conectar o ataque à defesa, vão conectar e fechar espaços. É muito importante a gente ter conectores. A gente não teve na Sul-Americana. Isso é um dos grandes problemas da convocação, não tinha conectores, e aí o Brasil agora aposta de novo no Bório, que foi o único conector de fato. O Pastre, ele tem essa característica, mas ele, de novo, ficou sobrecarregado, então não conseguiu cumprir muito isso. E a gente tem a chegada do Matias e do Murilo. De fato, a reconvocação do Murilo pode trazer esse potencial, mas a principal é Matias nessa seleção. Ele é o grande conector na base inteira, ele consegue fazer com que os times tenham coesão sempre que enquadra. Acho um ótimo nome
para esse pensamento de conectores e para dar também refúgio, um pouco de descanso para Bório e para Pedro Pastre. Facilitadores, pouca criação na minha opinião em relação aos grandes. A gente tem o Matias e o Bório que podem às vezes fazer essa função 4, às vezes uma função 5 de small ball, e eles são os únicos criadores de fato entre os grandes. O Gustavão ele tem lapsos de facilitação, mas eu acho que no momento a gente tem pouca opção de facilitadores. É bem verdade que o Brasil nunca teve grandes nomes nessa função nos últimos anos de categoria de base. Já é um luxo ter Matias e Bório, mas é importante pensar isso para competições mais físicas, que mais pedem dos nossos grandes, porque na American Cup é importante você ter às vezes um grande que vai receber a bola, a bola nas costas e conseguir achar passe, conseguir fomentar o ataque, mas ainda assim é pouco em comparação ao que devem ter as outras seleções de ponta, mas Matias e Bório cumprem bem essa característica. E aí, entrando de fato sobre grandes, a gente tem os grandes de força, só 2. Hoje só Gustavão e Isaac são grandes de força. Pra mim é muito pouco. A gente teria que ter levado pelo menos mais um. Eu levaria 5, 6 grandes pra teste, porque pra mim só o Gustavão é certeza nessa seleção. E, enfim, eu acho o Isaac um jogador que pode impactar o jogo em certos momentos, mas ele é um grande muito pesado. E ele tem um jogo de costas bom, um jogo de pés interessante, mas eu acho que cai muito o nível quando a gente troca Gustavão pra Isaac, não pela questão física, mas mais pela questão do que oferece o Gustavão também como facilitador, também como um cara mais lúcido. Eu gosto do Isaac, eu gosto dele como uma terceira opção pra pivô, mas como segunda opção direta, pra toda vez que o Gustavão descansar, puxar ele, eu acho perigoso, porque o outro arquétipo que a gente tem disponível são grandes móveis, que é o Antony e o Gigante. E o Antony e o Gigante eles trazem outra perspectiva, então corre o risco da seleção brasileira ter dificuldade na rotação dos grandes, para quando sai o Gustavão, entra o Gigante com outra fundação de jogo, e aí o Brasil muda completamente seu estilo, e eu acho isso um pouco problemático, eu acho isso um pouco perigoso em sua essência. A gente perde um pouco da lógica de quadra, porque você tem um Gustavão que é um grande nome dessa geração, uma das grandes bases e alicerces da seleção, quando ele sai entre o Gigante, que não é um jogador de mesmo estilo de jogo. Eu não acho que isso seja ruim, mas ele não é esse jogador de mesmo estilo de jogo do Gustavão, e com a saída dele, com a chegada dele, essa troca, o Brasil muda seu estilo de jogo e aí vai ter que recapitular. Então assim, eu acho que pra rotação a gente tem um problema quando a gente pensa nos grandes. Por isso que um Fabrício César, que é uma mistura entre um grande de força e um grande móvel, seria interessante. Eu acho que a seleção também não tinha muito onde caçar esses nomes. Enfim, tem essa questão. E os grandes móveis, o Antony e o Gigante, são jogadores muito parecidos. O Gigante num naipe acima, mas são jogadores muito parecidos. Grandes que vão correr quadra, que vão pegar ponte, que vão pegar rebote, que cometem erros defensivos, principalmente de correr muito pro toco, de chamar muito toco, de tentar muito toco, mas são jogadores parecidos e o Brasil tenta outras opções. Isso pra mim sinaliza essa vontade de tentar uma coisa diferente, um jogador diferente com a mesma função do Gigante, que não foi muito bem na Sul-Americana. E aí, pra finalizar, os jogadores de drive, já falei anteriormente, jogadores que são mais agudos com a bola na mão, Jojo, Júnior, Jackson Júnior, Patrick, Vini, são os caras que vão ser mais agudos e pressionar o aro. Então, assim, com um escopo dado sobre essa seleção, eu apresento os meus 12, que eles são muito mais focados em encaixe de jogo do que em talento propriamente dito. Não é assim que funciona a seleção. Acho que você sempre tem que priorizar talento, mas você não pode só convocar e escolher os 12 por talento. Você tem que escolher por coesão e por ideia de jogo. E eu acho que por soluções. O basquete é um jogo de soluções. Quanto mais soluções e caminhos para a vitória você tiver, melhor você tá preparado. E essa seleção, ela apresenta na sua convocação, na sua pré-convocação, um teor interessante, um perfil interessante. Pra armação, Matheus Jamelão e Pedrinho Lucas seriam meus 2 armadores certeiros. Eu levaria sim o Pedrinho, eu acho que ele sim está cru, mas ele é de um potencial geracional e ele tem que estar na lista. E o Jamelão é o melhor armador. De fato, o Jackson Júnior também entra nessa lista como armador, mas eu coloco ele como potencial escolta em momentos. Não sei se ele vai ter essa liberdade para conduzir o jogo o tempo todo. E, enfim, eu acho que ele pode entrar como um escolta / armador nessa sua característica. E aí a gente tem a primeira dúvida que vai travar. Eu tenho 13 na lista. Jojo ou Taylor, pra mim eles disputam uma vaga. O Jojo começou muito bem esse ano. Ele tá com média de, deixa eu pegar aqui, 23 pontos, 9 assistências e 6 rebotes no Campeonato Paulista Sub-18. São números muito bons do Jojo. Mas ele tá numa disputa pra mim com o Taylor e a questão física vai ser a determinante. É a determinante pra colocar o Taylor nessa disputa.
O Taylor, ele fisicamente tá mais preparado do que o Jojo, na minha opinião. E na Copa América a gente precisa entender isso muito claro. A seleção precisa priorizar os seus jogadores físicos, precisa priorizar uma certeza. E o Jojo, ele tem essa queda um pouco mais na fisicalidade, apesar de que em quadra ele impacta bem o jogo. Essa é a minha primeira dúvida. Então, recapitulando: Jamelão, Pedrinho, Jackson, Taylor ou Jojo, levaria 4 armadores de jogadores que podem fazer armação. E aí, Junior Ken é um quinto que eu não colocaria o Junior Ken para armar o jogo. Eu acho que ele tá muito longe desse perfil de um cara que pode armar o jogo, mas ele defensivamente, de novo, eu falei sobre os defensores no ponto de ataque na última... Acredito que falei, né, sobre os arquétipos, falei sobre defensores no ponto de ataque. Não sei se eu não falei, Junior Ken e Vini são os únicos dois nessa função, a gente precisa de defensores no ponto de ataque, por isso que eu levaria o Junior Ken, apesar de achar que ele ainda tá muito cru e de que na armação eu não confiaria a bola a ele. Pensando já em laterais, a gente tem Patrick, Pedro Pastre e Vini Santos, são os 3 que eu levaria. O Vini Santos por ser o cara que vai defender junto com o Junior Ken, porque vai ser um cara que vai pressionar o ar e faz de tudo um pouco. Pedro Pastre porque ele tem que estar aí, é o titular dessa seleção. E o Patrick porque é um cesteiro. É uma garantia de ser, um dos grandes pontuadores da nossa geração, nosso futuro no basquete de base, precisa estar. E aí a gente começa a falar sobre os grandes, né? Eu não acho que Henrico Borel nem Matias sejam grandes, mas eles vão fazer em certos momentos essa função. Eles fecham pra mim. Como os alas pivôs, pra mim é uma rotação perfeita. Começando Matias ou começando Henrico, não tem problema. A gente tá muito bem servido nisso. E pra finalizar, é gigante Gustavão. Ainda acho perigoso. Acho muito perigoso a rotação com a gente tendo só dois pivôs. Pode ser que a gente acabe tendo um armador a menos aí rodando. Eu apostaria que talvez Jackson, Jojo e Taylor briguem pela mesma vaga. Acho difícil o Pedrinho não ser efetivado. E aí, talvez Anthony e o Isaac cubram e ganhem um espaço. Mas eu ainda assim levaria só o Gustavão e o Gigante. Eu lidaria com problemas crônicos e assumir que a gente tem esse problema crônico na posição de pivô. Lidar com o fato de que a gente não vai ter pivôs pra rodar muito. Então vamos ter 2 pivôs. Um que vai jogar 30 minutos, que vai trazer uma perspectiva mais específica com o que a gente trabalha, que é o Gustavão, e o outro vai trazer outros, vai ser importante em outros momentos, vai ser importante pra descansar o Gustavão. Eu aceitaria essa condição. Eu aceitaria a condição de que não temos um pivô, uma rotação de pivôs pronta, e viveria com isso. Essa é a minha opinião. Não acho que a gente tem capacidade de abdicar de talentos na armação, na pontuação, na ala, na lateral, só pra ter mais nomes como pivôs, pra obrigatoriamente ter que rodar. Eu acho que a gente tem esses 12 aí, 13, né, que eu falo de fato, e que fecham a lista. Eu vou recapitular pra vocês. É Jamelão, é Pedrinho, é Jackson Jr., Taylor ou Jojo, Junior Ken, Patrick, Pedro, Vini Santos, Pedro Pastre, Vini Santos, Henrico Borel, Matias Alessanco, Gustavão e Gigante. Esses são meus 12. O Brasil tem capacidade e possibilidades pra ganhar pelo menos a vaga. Eu acho que a gente não tem ainda a coesão e química que tinha em 2004 pra sonhar com medalha de prata, pra sonhar com final, mas a gente tem todas as possibilidades do mundo de chegar longe e disputar a vaga. Mais pra frente eu falo sobre as outras seleções, falo sobre Porto Rico, falo sobre Argentina, falo sobre Canadá, sobre Estados Unidos. Vamos ficar com isso que a gente tem agora, que é essa notícia, que é essa coisa bem quente do que saiu agora da seleção brasileira, e torcer pelo melhor. Boa convocação, muito boa ação da CBB em trazer esses 2 nomes como comandantes técnicos, e eu acho que a gente tá mais perto da vaga do que a gente tava, digo muito mais perto. Muito mais perto. Hoje essa seleção brasileira convocada, e se Deus quiser com 12 lógicos, a gente tem possibilidades reais de competir. E essa é a parte mais importante quando se joga competições internacionais de campeonato de base.